Olá pessoas, no vídeo de hoje eu vou apresentar o método da abscissão para encontrar raízes em uma função. O método da abscissão é um algoritmo numérico que nos permite encontrar raízes com uma certa precisão. Ele é baseado num princípio de cálculo, o teorema do valor intermediário, e esse teorema fala o seguinte: seja f uma função contínua no intervalo fechado AB e seja L um número real entre o valor de f em A e o valor de f em B, então existe pelo menos um número C nesse intervalo de AB, tal que C na função f é igual a L. E no nosso caso, como queremos aplicar essa ideia para encontrar raízes, então nosso objetivo é procurar um valor de C que faça com que o L se aproxime de zero. E como o f de A e o f de B são valores que um está à esquerda e outro à direita de zero, logo para garantir que o intervalo entre A e B tenha uma raiz, a função em A tem que ser positiva e a função em B tem que ser negativa, ou o oposto, desde que a função em A tenha um sinal e a função em B tenha outro. E como eu posso usar esse método da abscissão na prática? Bom, a primeira coisa que temos que fazer é encontrar um valor de A e B que respeitem as regras. A segunda coisa é encontrar o valor de C, ou seja, um ponto entre A e B. E nesse caso, no método da abscissão, nós utilizamos o ponto médio, que é o valor de x que fica no meio do caminho entre A e B. Nós podemos chegar a esse valor somando A e B depois dividindo por 2. A terceira coisa a ser feita é avaliar o valor de C na função para verificar se ele é maior, menor ou igual a zero. Se ele for igual a zero, então nós encontramos a raiz e não precisamos fazer mais nada, já podemos retornar o valor. Caso contrário, nós temos que ver se ele na função tem um valor positivo ou negativo, porque se nós definirmos o valor de f de A sempre como positivo e o valor de f de B sempre como negativo, então para nós chegarmos ao valor da raiz, nós temos sempre que substituir o valor de A por C, se o f de C for positivo, ou o valor de B por C, se o f de C for negativo. E depois repetimos esse processo, achando um novo valor para C e verificando quão próximo de zero ele está e trocando por A ou por B, até que a função em C seja igual a zero ou próximo a algum erro estipulado. Agora vamos colocar a mão no código, escrever todo esse processo de achar o zero numa função com Python. A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser importar a biblioteca Math, porque eu vou usar algumas funções dela para criar a função que eu quero chegar ao zero dela. A função de abscissão vai ter 4 parâmetros, f, a, b e e, sendo f a função que eu quero aproximar, a e b o intervalo de x, e o e seria a precisão ou erro, o quão próximo eu vou aceitar como zero da função. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui dentro vai ser verificar se a e b têm valores válidos, e para isso é só aplicar a e b à função e multiplicar seus valores, porque se ele der um valor maior que zero, significa que o valor de a e o valor de b não são válidos. Vou printar aqui o erro e retornar none para simbolizar que não é um valor válido. Agora temos que definir se o a vai ter um valor que na função vai ser positivo ou negativo. Para isso eu vou fazer uma verificação trocando os valores de a e b caso o valor de a na função seja negativo. Isso é para padronizar que o a na função vai ser sempre positivo e o b sempre negativo. Agora vamos fazer aquela parte do processo que vai se repetir várias vezes. Eu vou fazer um loop que só vai parar caso ele encontre um bom valor para a raiz. Aqui vamos pegar o ponto médio, a mais b dividido por 2. Vou fazer aqui também uma variável para pegar o f de c. Se o L for igual a zero, ou o valor absoluto dele for menor do que o erro, vou calcular o erro como o erro absoluto. Se uma dessas duas coisas forem verdade, esse vai ser o momento que eu posso parar o loop infinito e retornar o valor de C. Se não for o valor certo, eu tenho que verificar o valor de L. E se ele for maior do que zero, eu troco o valor de A pelo C. E se for menor do que zero, eu troco o valor de B pelo C. E é só isso, pelo menos na forma de algoritmo. Agora nós vamos fazer um teste só para verificar se está funcionando. Vamos fazer aqui mesmo uma função f. Eu não quero que ela seja trivial, uma função que seja fácil de encontrar o zero dela, então vou escrever aqui e elevado a x mais cosseno de x. Agora é encontrar um a e um b apropriados para a função, como por exemplo a igual a menos 1 e b igual a menos 4.
Eu sei que esses dois valores são bons porque eu botei aqui no GeoGebra. Ele me mostrou que existe uma raiz entre -1 e -4, mas eu poderia colocar qualquer outro valor para B, por exemplo, como -9, que funcionaria. Só que ao invés de ter uma só raiz entre A e B, nós teríamos 3. E nesse caso, provavelmente o método da abscissão provavelmente dará a raiz do meio. Depois testem aí para ver se é verdade. Agora é só fazer uma variável aqui para receber resposta e depois printarmos. Eu vou fazer aqui um print do C e do L. Eu vou formatar a resposta para ficar só com 5 casas decimais, já que eu determinei a precisão com 4 casas decimais e executar. E essa daqui é a resposta. Um valor de x com aproximação de 4 casas decimais do ponto onde a função intercepta o eixo x. E é só isso, pessoal. Se você gostou do conteúdo, não esquece de deixar o like. Se não for inscrito, se inscreve, porque eu vou fazer mais vídeos aqui sobre métodos de cálculo numérico. E se tiver alguma dúvida ou sugestão para próximos vídeos, deixa aqui nos comentários. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.